Olá pessoas, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje vamos fazer a resenha deste livro aqui, que demorou muito, né? Na verdade, eu já deveria ter falado muito mais tempo sobre esse autor aqui, já que eu sou um grande fã dele, né? E pra mim o melhor livro que eu li até hoje de literatura é um livro desse cara, mas não é sobre esse que nós vamos falar hoje, que é o Crime e Castigo. Então você já identificou aí de primeira que estamos falando de Dostoiévski. E vamos falar primeiramente sobre este livro aqui chamado Noites Brancas, da editora Príncipes. Então, ele é um livro bem curtinho, sabe? Dá pra você ler numa tacada só. E, cara, o Dostoiévski ele é sensacional, né? Eu nunca escondi meu apreço por ele, toda a minha devoção à escrita dele. Eu acho que ele é um cara pioneiro, ele é um cara genial. E, bom, vamos falar sobre Noites Brancas aqui, tá? E Noites Brancas, né? Quem me conhece aqui vê que eu não falo muito sobre romance e tal, mas esse é um livro de romance. Esse é um pouco sobre romance, né? Um romance ali que, né, nos comove um pouco. Então, ele tem um final meio, né? Tipo, não vou dar spoilers aqui, a não ser que você queira spoilers, mas ele tem um final completamente fora da caixa. Você não imagina que aquilo vai acontecer. As coisas estão se encaminhando para um ponto e daqui a pouco tem uma reviravolta, né, que é sensacional. Ah, galera, se você quiser ajudar o canal, para ajudar o canal, curta o vídeo e se inscreva aí, aperte o botão se inscrever se não é inscrito e ative o sininho de notificações, beleza? Para toda vez que eu lançar um vídeo, você ser avisado em tempo real, beleza? Show! Então, Noites Brancas de Fyodor Dostoiévski. É uma história mais ou menos ali de um romance, que esse romance ele vai durar muito pouco. Vai durar até menos do que esses romances de Facebook e de Instagram. Vai demorar 4 noites. 4 dias, 4 noites. Noites brancas. Então vai ser um romance ali muito curto. E, cara, é genial, é sensacional a forma como ele conduz aquilo ali. E como você não tem hoje em dia a originalidade dele, né? Esse ponto fora da curva que ele criou nesse romance. Então, bom, vamos falar sobre isso. Noites Brancas. Primeiramente, o título, né? Noites Brancas. O que significa isso? Bom, na Rússia tem... Porque na Rússia ela fica muito ali perto do norte ali do globo terrestre, do planeta. Então, as noites ali, elas são muito curtas no verão. Elas são muito curtas e até muito tarde da noite você ainda tem ali uma claridade. Então as noites são claras, né? Até certo ponto ali, até certo horário, você tem muita claridade nas noites. Então, assim, as noites são basicamente assim um entardecer que demora. Então, noites brancas, porque são noites ainda iluminadas, não estão totalmente entregues à escuridão, né? Então são noites brancas porque se passa no verão e que dá o nome do livro. E nós temos aqui o personagem principal. Qual é o nome dele? Ele não tem nome. E isso eu acho genial no Dostoiévski. Por quê? Porque ele não dá um nome para alguns de seus personagens. Na Memória de Subsolo também ele não dá um nome. Por quê? Porque ele... Quando você não dá um nome para aquele personagem, né? Você não define ele ali. Quando você dá um nome, você mais ou menos lembra de alguém que tem um nome parecido, alguém que tem um nome igual, ou como você imagina que seria a pessoa que tem esse nome. Então você vai começar a moldar aquilo ali, e aquilo talvez te distancie um pouco dessa pessoa, porque eu não sou igual a essa pessoa, porque essa pessoa eu imagino que seja assim. Agora, quando o personagem não tem nome, é muito mais prático, muito mais fácil você se identificar com ele, porque você pensa, cara, esse cara poderia ser eu, esse cara ele sabe, tem atitudes que poderia ser eu, e como o cara não tem um nome, você acaba abraçando o personagem e se integrando ao personagem, sabe, se identificando com ele. Então, esse personagem ele não tem nome, assim como no Memórias do Subsolo, e faz com que ele se torne ali, na verdade, um personagem ali em branco, né, que você pode preencher conforme a sua imaginação e assim você se identifica cada vez mais com ele porque você se identifica. E ele é um cara assim, muito simplório, ele é um cara tímido, é um cara humilde e é um cara inocente, muito inocente. E o que acontece? Ele gosta de dar as voltas dele, as caminhadas dele pelas ruas lá da Rússia. E ele tem uma relação assim que imaginária com algumas pessoas.
com algumas pessoas que ele não cumprimenta essas pessoas, mas ele tem relações, ele imagina algumas relações, como ele poderia criar uma amizade. Então tem um senhorzinho que toda vez que passa por ele, só acontece isso, eles não se cumprimentam, eles não se falam, mas toda vez que eles passam pelo outro, eles cumprimentam o chapéu. Aí ele fala, toda vez nós nos cumprimentamos só o chapéu, nunca dissemos olá e tal. E aí tem uma vez que ele fala assim, nós ficamos 2 dias sem nos vermos e, sei lá, parece que aconteceu alguma coisa errada, porque eu tenho que encontrar com ele todo dia. Aí ele, tem uma vez que, depois disso tudo, depois de passar 2 dias sem encontrar com esse senhorzinho, ele se aproxima dele de novo, aí ele vai a mão ao chapéu, só que ele não abaixa o chapéu, né, como se fosse se comunicando, né, oi, tudo bem e tal. Ele não faz, porque ele diz assim, passaram-se 2 dias, então, sei lá, me senti como se não devesse mais fazer isso, como se isso não fosse mais necessário. Então, ele é um cara muito tímido, ele é um cara que ele não fala com as pessoas, mas ele é inocente demais, ele fica imaginando que, por exemplo, os prédios poderiam ter vidas, e o que os poderiam ter vida, e o que um prédio falaria para o outro, imaginaria um diálogo ali. Então, ele é um cara bem infantil mesmo, e ele tem ali seus 26 anos, que é a minha idade atual, né? Então não tem como se identificar mais com esse cara aí do que com essas características. E aí vai acontecer que num dado momento ele vai estar passando ali por uma ponte, né? Por uma ponte ali, e ele se depara com uma mulher que está triste, está chorando ali, né? Tá muito emotiva. E ele pensa, cara, ela tá sofrendo ali, o que eu vou falar com ela? Eu não vou falar alguma coisa com ela pra ver se eu ajudo ela de alguma forma e tal. Só que ele vai passando devagar e ele não sabe o que falar. Ele fica muito intimidado, ele fica com muita vergonha do que ele vai falar com ela, né? Ele repara que ela é uma moça bonita e tal, mas que ele não tem ali a manha, né? De chegar, de falar alguma coisa ali, né? E ser bem interpretado. Aí ela percebe a chegada dele, como estava à noite, nessas noites brancas, ela percebe a chegada dele e ela fica com medo da chegada dele, porque ele tá ali raciocinando como chegar nela e tal, de forma que seja no interesse dele e tal, para chegar perto dela, para ajudar, né, de forma inocente. E ela não sabe quem ele é, então ela fica assustada. Então ela aí sai dali e atravessa a rua correndo. Só que quando ela atravessa a rua correndo, tem um cara que é um morador de rua que ele começa a perseguir ela. Do nada encontrou com ela ali e começa a perseguir. Então esse personagem principal ele vai e consegue espantar esse morador de rua, consegue espantar esse cara e ele vai embora. E aí a moça, né, pede obrigado pra ele, fala, nossa, obrigado por ter me ajudado, se eu estivesse aqui sozinho eu não sei o que iria acontecer. E eles vão conversando, né? Ele fala que vai levar ela em casa e eles vão conversando, né? Então, galera, aqui, a partir de agora, vão ter spoilers, vão ter momentos aqui, né, importantes sobre o livro que diz respeito à trama. Então, se você não quer ter spoilers, se você já gostou da narrativa, não leu e fala, cara, foi o incentivo que eu precisava para poder ler esse livro agora. Então, pode ir lá, ler o livro e tal, compre, depois volte no vídeo aqui para poder ver a análise, beleza? Mas se você já leu ou se você não leu, mas quer continuar sabendo a análise, se você não liga para spoilers, então pode continuar aí, tá? E aí, o que acontece? Eles vão conversando e eles percebem que tem muito em comum. Ela é uma menina triste, angustiada, e ele é um cara tímido, triste, sozinho. E ela vai contando sobre a vida dele. E ele fica fascinado porque ela conta sobre a vida dele para ele, sobre a vida dela para ele. Ele fica fascinado com aquilo e ela fica fascinada porque ela tem a quem contar, a quem desabafar. Ela tem alguém para poder contar, para poder ouvi-la. E ele tem alguém que, cara, essa pessoa confia em mim a ponto de me contar sobre a vida dela. E aí eles vão ter uma relação ali muito bonita e tal. E até então você parece uma coisa bem amistosa. Mas claro que ele tem intenções com ela ali, né? Por mais que ele seja um cara muito, muito inocente, mas ele sente sim atração pelo gênero feminino. E aí ele vai levar ela em casa e aí eles falam, cara, foi muito legal conhecer você e tal, eu não tenho mais ninguém para conversar, será que a gente podia se encontrar de novo aqui? Aí ela não pensar, depois decidiu que vai. Não, tudo bem, vamos nos encontrar aqui, amanhã você esteja aqui. Aí no dia seguinte eles se encontraram, aí começaram a conversar de novo, aí é a segunda noite, porque são 4 noites, noites brancas. Aí se encontram na segunda noite, começam a conversar, e aí eles vão se aproximando cada vez mais e tal, e ele vai gostando cada vez mais dela, só que ele não sabe se ela gosta dele. Mas eles vão conversando, vão se inteirando cada vez mais, ficando mais
mais próximos, mais amigos, né? E aí possivelmente aumentando esse nível de relação aí evoluindo para uma outra coisa. E aí ela fala, cara, vamos nos encontrar amanhã de novo e se tiver chovendo, eu não vou. Se tiver chovendo, eu não vou. Aí a outra noite ele acorda e tá chovendo. Ele fala, cara, não vou poder encontrar com ela porque tá chovendo, vou ter que deixar para outro dia. E ele fica chateado por causa disso. E aí depois eles se encontram e ela começa a contar, a desabafar a história dela. Que ela mora com a avó e que a avó é muito castradora. A avó ela fica só em casa e ela não deixa a menina sair. Ela não deixa a menina sair para lugar nenhum. Quando a menina sai, ela tem que ir escondida. E acontece que elas têm um quarto disponível na casa delas em que elas alugam para poder ganhar um dinheirinho, elas alugam esse quarto. E aí foi um camarada lá que ele foi, alugou o quarto e ela se interessou por ele. Isso ela contando a história de um ano antes. E para ele, né, para esse personagem principal. E ela vai começar contando que gostou desse cara, que achou ele interessante e tal. Talvez porque não tenha outra opção, talvez porque não tenha a quem recorrer, outras pessoas, né, no círculo social dela. Então, qualquer pessoa que aparecesse ali do gênero masculino, ela ficaria polvorosa ali. E aí ela gostou dele e tal, só que ela não reparava que ele gostava dela, assim, ele achava ele um cara muito frio, um cara, não assim, um cara frio de forma negativa, mas um cara rígido, um cara sério, assim. Mas teve um dia que ele foi pedir alguma coisa pra ela, aí ela... Só que a avó dela botava, se não me engano, botava uma agulha na roupa da avó e na roupa da menina, pra ela não poder sair. Aí a avó ficava tricotando e a menina tinha que ficar perto dela. E aí, quando esse rapaz chegou de surpresa pra poder pedir alguma coisa, e ela tomou um susto, e aí saiu, acho que era um botão, uma coisa assim que saiu, que prendia uma na outra, né? Ela falou que ficou com muita vergonha, foi contando, né, que ficou com muita vergonha que aquilo ali pra ela. Ela gostava do cara, agora o cara devia achar que ela, sei lá, era uma capial, era uma caipira que não sabia viver a vida sozinha e tal. E ela começou a gostar do cara. E aí teve um dia que ela chegou e falou, cara, não tem mais... Ah, ele falou que ia embora. Amanhã eu estou indo embora, beleza? Ela falou, cara, eu preciso falar pra ele o que eu penso. E ela subiu lá no quarto dele e falou assim, cara, eu gosto muito de você, eu tô gostando de você, eu quero ir com você, pra onde você vai, você tem que me levar. Aí ele, bem rígido, bem frio, né? Mas ele se mostrou ainda atraído por ela. Ela falou, não, também gostei de você, me afeiçoei, assim, a sua pessoa, o seu jeito e tal. Você é uma pessoa bonita, mas eu tenho que ir a trabalho, eu não vou poder realmente estar com uma pessoa ali e ter uma relação amorosa. Eu vou precisar realmente ir sozinho e tal, resolver meus problemas, porque eu vou para lá para uma proposta de emprego que eu vou conseguir ganhar muito bem, para daqui a um ano eu volto. Quando eu voltar, eu vou estar com a vida estável e aí eu vou poder assumir um relacionamento, mas por enquanto não. E ela fica, tá, e aí pum, deixa, né? E ela fica ali um ano que ela fica, né? Assim, pô, quando é que ele vai voltar? Quando é que ele vai voltar? Quando é que ele vai voltar? E essa é a história, né? E aí acontece que chegou um ano, na data prevista dele voltar, ele não falou com ela, ele não passou por ela, e ela ficou esperando e ele não entrou em contato, não chegou lá, né? E aí ela ficou sabendo por uma amiga que ele estava na cidade, ele foi visto na cidade, mas ainda não tinha falado com ela. Então ela falou, cara, ele voltou, como ele falou que ia, mas ele não falou comigo, ele não veio me encontrar. Isso significa que ele mudou de ideia, encontrou outra, ou desistiu, ou me esqueceu. E ela começa a ficar, né? Isso ela vai contando tudo pro personagem principal. E aí o personagem principal, né, começa a criar uma lábia lá e... Não, mas isso... Ele deve ter esquecido e tal, pagando de bonzinho, né? Ou sendo bonzinho, né? Ele é bem inocente. Ele... Não, mas talvez ele tenha esquecido, talvez ele tenha que ser lembrado. Você sabe onde que ele tá, que eu possa falar com ele. Né, se mostrando ele bem solícito, por mais que ele goste dela. Percebe que no íntimo, no pensamento dele, ele gosta dela, quer que ela fique com ele. Mas ele tá tentando ajudar ali. E aí tenta contato com o cara e o cara não responde de nenhuma forma, não se mostra acessível ali. Aí tem a terceira, aí chega a quarta noite. A quarta noite, e aí eles se declaram um pro outro, né? Ele fala que gosta dela e ela fala que também tá gostando dele e que talvez não goste tanto quanto ele, mas ela vai aprender a gostar dele mais, né? E aí eles ficam lá e eles estão prestes a se beijar, e aí na rua dela, né? E aí do nada, nessa quarta noite, aparece o cara, né? Aparece a silhueta dele, e ela já olha assim, encantado. Aí ele, fulana, aí ele, fulano, e eles vão, se encontram, ela olha pra ele, ela já sai, se precipita, chega na metade do caminho, ela pensa, caraca,
olha o que eu tô fazendo. Aí voltou pra ficar com o personagem principal. Aí voltou e apertou a mão dele, ficou com a mão nele, assim, né, próxima dele. Vi que ela já, tipo, a primeira reação dela foi sair de perto do cara e ir no outro lá que ela gostava, né, que prometeu voltar. Aí depois ela falou, cara, isso aqui que eu tô fazendo sei lá, uma sacanagem, né? E aí voltou pro outro e ficou apertando a mão dele. Aí o cara, não, porque eu não podia falar, porque eu tava chegando, tinha que resolver alguns problemas. E ele foi dando desculpas. E tudo que ela queria era uma desculpa pra poder falar que, tipo, ele não é um canalha, ele não é uma pessoa que tava de sacanagem com ela, era um cara que realmente tava atarefado e não podia estar ali, ter falado com ela naqueles dias ali, que ele tava com muita correria. Aí tudo que ela queria, qualquer coisa que ele falasse ali ia voltar pra ele, ela só queria que ele se explicasse, né? E aí ela foi, voltou pra ele e tal, e falou pro cara, não, porque eu gosto muito dele e tal. E acabou que no fim eles ficaram juntos. E cara, é um final assim, inesperado, porque você percebia que eles começaram a se gostar ali, o personagem principal e a Nastianka, o nome dela é Nastianka. Ele tem 26, ela tem 17 anos. E ele tem muito amor por ela, assim, ele fala de uma forma muito shakespeariana, quando ele se declara para ela, ele fala com palavras bonitas, assim, rebuscado, e às vezes fala por 3, 4, 5 páginas direto, que ele começa a falar, Nastinka, mas eu te amo, nosso amor tem que prevalecer, nosso amor vai conseguir combater o mundo, e aí ela fica, né, apaixonada porque ele é um cara muito dedicado, talvez ela não goste dele tanto quanto gosta do outro, mas ela percebe que ele é um cara esforçado, é um cara romântico ali, bem shakespeariano. Mas não dá, quando o outro cara apareceu, ela já se entregou e aí foi no outro cara. E aí o personagem principal ficou meio desolado ali, né, e tal. Eu, não, você tem que entender e tal, que eu não fiz de maldade, mas eu gosto muito dele. E aí o personagem principal ele fica triste, claro, né? Só que depois de um tempo ele aprende a lidar com aquilo. O cara é tão inocente que depois ele meio que releva aquilo ali. E depois de alguns dias ela enviou uma mensagem pra ele dizendo que ela vai casar e que tá chamando ele, convidando ele pra ir, né? Assim, sem noção total, né? Mas ele fala assim, cara, que bom, porque eu vou prestigiar e tal, porque esse é um momento feliz deles, ainda bem que ela tá feliz. Então, assim, é muito inocente, cara, é um cara bem good vibes mesmo. E ele fica feliz e tal, e ele vai, né, ao casamento, e ele presta homenagens, e cara, sei lá, é muita evolução espiritual, né? Um cara que gostava muito e pra ela que já tava se declarando pra ele também. E depois do nada ela percebia que foi só o cara chegar que ela se entregou pra ele. Mas é aquilo, né? Se ela se entregou pro outro cara é porque ele nunca a teve, né? E se ele nunca a teve, ele não perdeu nada. Então, né, esse é o pensamento. Mas assim, é um final bem triste pro personagem principal, mas depois ele aprende a se consolar e aprende a ver o lado positivo disso também. Então é isso, galera. Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Pode parecer um romance simples, mas, cara, é genial, é muito complexo para você perceber que não é um romance normal que você vê por aí em outros livros, esses livros novos aí, recentes, que é uma cópia da cópia da cópia da cópia. Tudo é a mesma coisa, cara. Você percebe que é um final inesperado e um personagem que ele se declara que ele ama de paixão porque ele só tem ela só tem ele, mas ela, por ser mulher, ela é mais desconfiada e ela fica, só esse cara aí, não sei o que ele quer. E, cara, é um ótimo livro, assim, um livro curtinho, tem menos de 100 páginas, dá pra você ler em um dia aí e vai acrescentar bastante na sua vida, beleza? Então é isso, galera. Peço que, por favor, se você gostou dessa resenha, se você gostou dessa análise, dê o like e compartilhe aí com um amigo. Se inscreva no canal e aperte o botão do sininho, beleza? Então é isso. Eu sou o Matheus, vou ficando por aqui. Fui!